noite. Amém. Alegria a gente ter a oportunidade de celebrar o Senhor das nossas vidas. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel 18, onde nós leremos daqui a pouco os versículos de 1 a 9. 1 Samuel 18, versículos de 1 a 9. 1 Samuel 18, versículos de 1 a 9. Texto escolhido para nossa reflexão. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Quem afirmou isso foi João Calvino, teólogo francês do século XVI, alguém com um papel influente, uma destacada influência no movimento da Reforma Protestante, né? E o fato é que, de fato, Calvino estava certo. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós falamos um pouco sobre isso hoje de manhã. Na escola dominical pensamos sobre o primeiro mandamento, né? Não tenhais outros deuses, né? Além de mim, não tenhas outros deuses diante de mim. E percebemos essa tendência que o coração humano tem de colocar deuses substitutos no lugar do Deus único e verdadeiro. Embora normalmente nós não percebamos isso, nós temos uma tendência natural de escolher ídolos pessoais. E uma vez que a gente escolhe esses ídolos pessoais, nós passamos a viver a partir do referencial desses ídolos. O pastor americano Tim Keller, no seu livro Deuses Falsos, eu inclusive indiquei esse livro hoje de manhã, e indico agora de noite também, é um livro que vale a pena você comprar para ler depois. Ele fala algo que eu achei bem interessante. Ele diz assim: o coração do homem toma coisas boas como o sucesso, o amor, os bens materiais e até a família, e faz delas seus bens últimos. Nosso coração as diviniza, como se fossem o centro da nossa vida, porque achamos que podem nos dar significado e proteção, segurança e satisfação, se as alcançarmos. Então, o que Tim Keller está falando? Ele está falando assim, olha, o coração do homem ele tem uma tendência tão grande por criar ídolos, por tentar colocar deuses substitutos no lugar de Deus, que até mesmo as coisas boas criadas por Deus, como a carreira, o sucesso, o amor, os bens materiais e até mesmo a família, são tratadas pelo nosso coração, inclinado à idolatria de maneira equivocada. E a gente coloca essas coisas boas criadas por Deus no centro da nossa existência, de maneira que elas acabam ocupando um lugar que pertence apenas a Deus. Mas mais do que isso, uma vez que você coloca algo no centro da sua existência, uma vez que você coloca algo no trono da sua vida, esse falso Deus, e eu estou utilizando essa ideia de falso Deus, ele passa a comandar os seus pensamentos, as suas ações e as suas decisões. Uma vez que você acredite que, de fato, você precisa de mais dinheiro, por exemplo, para ser feliz, você irá agir e pensar a partir dessa compreensão e dessa crença. Se você acredita que o dinheiro pode te trazer felicidade, você vai viver de uma maneira orientada por essa crença, servindo a esse falso Deus que você criou no seu coração, ou que eu criei no meu coração. Mas mais do que isso, o fato é que os falsos deuses, que são ídolos, eles sempre nos levam para longe do Deus único e verdadeiro, e longe da vontade perfeita e boa do nosso Deus. Hoje a gente começa uma nova série de mensagens que trata exatamente desse assunto. Que rei sou eu? Descobrindo os ídolos do meu coração. A gente vai olhar para a história de 4 reis de Israel e perceber como os ídolos que eles tinham em seus corações moveram seus corações e suas ações e suas vidas para longe de Deus. Mas para que a gente vai fazer essa caminhada? Exatamente para identificar o perigo que eu e você corremos. Porque, como nós dissemos no início, o coração humano
é uma fábrica de ídolos. O meu coração é uma fábrica de ídolos. O seu coração é uma fábrica de ídolos. Então, todos nós temos a tentação, corremos a tentação de construirmos ídolos falsos, deuses falsos das nossas vidas e vivermos a partir dessas realidades, assim como esses 4 reis de Israel. Então, quero convidar você a cuidadosamente avaliar a sua vida a partir das Escrituras. Eu sei que talvez para você, ouvir que o seu coração tem tendência à idolatria, seja algo que choque você. Isso choca você? É uma afirmação forte, não é? Você ouvir que o seu coração tem tendência à idolatria é uma afirmação muito forte. Mas eu quero convidar você a abrir seu coração realmente, para avaliar a sua vida a partir das Escrituras e assim identificar os falsos deuses que seduzem o seu coração. Porque note uma coisa, existem vários falsos deuses, mas todos nós somos seduzidos por alguns específicos. Talvez os falsos deuses que exercem sedução e atração sobre o seu coração sejam diferentes dos falsos deuses que exercem sedução e atração sobre o meu coração. O problema dos falsos deuses é que eles sempre nos afastam do Deus único e verdadeiro. Quero então convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 18, versículos de 1 a 9. E hoje a gente vai pensar um pouco sobre o seguinte tema: a vaidade que leva à inveja. A vaidade que leva à inveja. Vamos ler? Diz assim: depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo, e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com a sua túnica, e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isto agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou os filisteus, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? Versículo 9. Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Amém. Para a gente entender melhor esse texto, a gente tem que voltar bastante na história. E aí eu vou citar alguns eventos, contar a história para vocês, então você presta bastante atenção. Voltando muito na história, voltando para Êxodo, Deus havia libertado os judeus da escravidão no Egito e levado esse povo que fora libertado por ele rumo à terra prometida. Já avançamos Êxodo inteiro, já avançamos números, né? Já chegamos em Josué quando eles entram na terra prometida. Você vê que é poder de síntese fantástico. Isso. Então Deus libertou o povo no Egito, levou esse povo para a terra prometida, para habitar nessa terra. E ali nessa terra, toda vez que algum povo se levantava para tentar oprimir os israelitas, para tentar atacar, para tentar roubar, Deus todas as vezes livrava o seu povo com mão poderosa. Mas ainda assim, nos tempos do profeta Samuel, que é os tempos do texto que nós lemos, esse mesmo povo rejeitou o Senhor e pediu que Samuel escolhesse um rei para governá-los. Eles queriam ser parecidos, semelhantes às nações vizinhas, e todos os outros povos em volta tinham um rei, e eles não tinham um rei humano, porque, de fato, o rei deles era o Senhor. Se sentindo incomodados com essa realidade,
eles pedem a Samuel, profeta de Deus, e dizem a Samuel: olha, Samuel, unge um rei para a gente, escolhe um rei para a gente. Nós queremos alguém que governe sobre nós, nós queremos ser parecidos com os povos vizinhos. Saul, do texto que nós lemos aqui em 1 Samuel 18, ele é o primeiro rei de Israel. E se você depois tiver curiosidade, eu creio que vale muito a pena, eu fiz isso esses dias novamente, fazer a leitura do livro de Samuel, e eu comecei a ler do capítulo 8 em diante, porque é exatamente quando o povo de Israel pede um rei, e surge a figura de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele era pertencente à tribo de Benjamim, oriundo de uma família rica, é o que o texto nos fala, oriundo de uma família influente. Mas não apenas isso, o texto bíblico também nos fala, quando a gente vai lendo Samuel, o texto de Samuel, que Saul era alguém que se destacava pela sua boa aparência. Ele era bonitão. Mas não basta ser rico, não basta ser de família influente, não basta ser bonitão. O texto também fala que ele tinha um porte, assim, diferenciado, de maneira que ele era mais alto do que todos os homens do povo, e os homens mais altos de Israel batiam na altura dos seus ombros. Então ele era alguém que se destacava em vários sentidos. Família rica, bem educado, família influente, com certo status, alguém bonito, alguém de porte, avantajado. E é esse homem que se torna o primeiro rei de Israel. Sua proclamação como rei foi marcada com festa e alegria de todo o povo. Mas é muito interessante, porque quando eu estava lendo novamente essa história esses dias, existe um evento que acontece lá no capítulo 10 de 1 Samuel, exatamente quando Saul vai ser ungido rei. Capítulo 10, versículo de 17 em diante. 17 a 23. Diz assim: Samuel, que é o profeta do Senhor, convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispá. E lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que o oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias e disseram: não, escolhe um rei para nós. Por isso, agora, apresentem-se perante o Senhor de acordo com as suas tribos e os seus clãs. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. E aí, notem agora, prestem atenção. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Saul já sabia, porque Samuel já havia se encontrado com ele e anunciado isso a ele, que ele seria o primeiro rei de Israel. E agora, no momento onde todo o povo é convocado para que Saul fosse ungido rei de Israel, todo o povo é convocado e começa a cerimônia, E Deus vai mostrando e seleciona a tribo de Benjamim, e depois se seleciona o clã de Matri, e por fim o escolhido dentro do clã é Saul. E quando vão procurar, onde está Saul? Escondido no meio das bagagens. Dando a entender para a gente que Saul estava, talvez envergonhado, com medo, tímido. O fato é que Saul é ungido rei. Como eu disse, sua proclamação foi marcada por festa. A gente vê isso mais à frente, Deus havia revelado que Saul seria um grande rei e que ele iria libertar o povo do domínio dos filisteus.
Saul começa a reinar com 32 anos. Então é mais uma coisa para a gente acrescentar à lista de características de Saul. Bem nascido, família rica, família influente, bem nascido nesse sentido, né? Bonitão, porte avantajado, se destacava, primeiro rei de Israel. Além disso, no auge da sua idade, 32 anos. Ah, meus 32 anos. Não está tão longe disso, não estou tão longe disso. Talvez você já esteja mais longe. Mas o fato é que Saul é ungido rei, e ele lidera o exército em grandes batalhas. Mas não apenas em grandes batalhas, Saul lidera também o exército em grandes vitórias. 1 Samuel, capítulo 14, versículos 47 e 48. Nós vemos uma espécie de resumo dessas batalhas, dessa realidade militar do reinado de Saul. Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor, moabitas, amonitas, edomitas, os reis de Zobá e os filisteus. Para qualquer lado que fosse, notem, infligia-lhes castigo, lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que o saqueavam. Então, além de tudo que nós dissemos, Saul também era um rei com grandes conquistas militares. O texto é muito claro, olha, ele lutou, ele teve confronto com todos os vizinhos, com os povos vizinhos, mas não apenas ele lutou com esses povos, ele não apenas guerreou com esses povos, o texto fala que ele infligiu castigo a esses povos. Ele teve grandes batalhas e grandes vitórias. Então Saul se torna um grande rei, um rei poderoso, alguém com uma história repleta de conquistas, alguém festejado pelo seu povo. Mas sabe o que é interessante? Parece que em algum momento isso não era mais suficiente para Saul. Algo havia mudado em Saul. 1 Samuel capítulo 15, versículo 12. Diz assim: de madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Vocês conseguem perceber uma mudança? Esse mesmo homem, lá atrás, sabendo que era rei, mesmo tendo origem nobre, sendo de família rica e influente, mesmo sendo bonitão, tanto, né, beleza e porte, quando ele fica sabendo que ele seria ungido rei, a atitude natural dele é uma atitude mais amedrontada, mais tímida, a gente poderia até dizer mais humilde. Mas o tempo passa, eventos acontecem, vitórias são somadas ao seu currículo, a experiência é colocada sobre as suas costas e sobre a sua vida. E aqui, quando nós lemos em 1 Samuel, capítulo 15, Saul mudou. O Saul que antes, ao saber que seria ungido, se esconde no meio das bagagens, agora vai até o Carmelo para erguer um monumento em sua própria honra. É uma grande mudança. Quando a gente entende isso, a gente entende o contexto do texto de 1 Samuel, capítulo 18, versículos de 1 a 9, que foi o texto que nós lemos. Porque o texto de 1 Samuel começa falando exatamente da amizade de Davi e Jonatas, que se desenvolve depois de Davi ficar muito conhecido por vencer um grande guerreiro filisteu, grande em todos os sentidos, grande tanto pela sua habilidade e capacidade de batalha, mas também grande pelo seu tamanho, o gigante Golias. Alguém que, segundo a Bíblia aqui, tinha aproximadamente 2,90 metros. Então, assim, era bem alto. Davi era apenas um moço, ainda jovem, quando ele resolve defender, se assim a gente pode dizer, né, o povo de Deus e lutar em nome do Senhor
com o filisteu Golias. O texto que nós lemos é logo depois disso. E Davi começa a se destacar, é o que o texto nos diz. Davi começa a servir Saul. E ao servir Saul, ele se destaca de tal maneira que o texto que nós lemos diz que ele era habilidoso, ele fazia tudo o que Saul ordenava, e por isso o versículo 5 do capítulo 18 diz, tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade, que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como a seus conselheiros. Então notem, nesse momento, Davi também já é alguém conhecido. O fato de Davi ocupar um cargo importante, um posto importante, era algo que agradava não apenas Saul, não apenas Jonatas, que era amigo de Davi, mas também o povo, os conselheiros. Mas mais, o texto não para aí, o texto continua. E fala que numa dessas voltas da batalha, quando os soldados voltavam para casa, versículo 6, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro de quem? De quem, gente? De Saul. Versículo 6, projeta para a gente aí. As mulheres e todo o povo saem ao encontro de todas as cidades, ao encontro do rei Saul. Então elas saem para festejar Saul, elas saem para festejar a vitória, elas saem para festejar a conquista, e elas estão lá com cânticos, com danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Até aí, tudo normal. Era exatamente isso que Saul estava acostumado a viver. Contudo, o versículo 7 levanta o problema. As mulheres estavam dançando e cantando, e no refrão da música, algo foi cantado que desagradou profundamente Saul. Não que elas tenham desvalorizado ou se esquecido de Saul, mas uma outra pessoa recebeu um destaque maior do que Saul. O refrão cantado era: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Quando ouviu isso, quando ouviu esse refrão, Saul ficou profundamente irritado, é o que o texto nos diz, profundamente aborrecido. Ele diz: olha, atribuíram dezenas de milhares, e aí é interessante, né? Mas a mim apenas milhares. Ele está tão irritado com o fato de ter sido dado a Davi um destaque maior do que a ele, que ele não reconhece apenas milhares, como se milhares fosse pouca coisa. Mas no ápice da sua vaidade, como ele vê que o que foi atribuído ao outro foi mais do que o que foi atribuído a ele, ele se sente profundamente incomodado. E aí, na continuação do versículo, o que lhe falta, senão o reino? E o texto termina dizendo, daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. O coração de Saul mudou. O coração de Saul foi capturado pela vaidade. Um homem que, quando ficou sabendo que iria ser ungido rei, se escondeu no meio das bagagens. Com o passar do tempo, é aquele que constrói uma escultura, uma estátua, em honra a ele próprio. E com o desenrolar do tempo, agora ele também se vê incomodado com o fato de outros serem mais elogiados ou elogiados juntamente com ele. E quando a gente entende isso, a gente percebe algumas realidades que são bem importantes e que eu quero pontuar com vocês nessa noite. A primeira, o meu coração é naturalmente inclinado para a vaidade. Vamos repetir? Meu coração é naturalmente inclinado para a vaidade. Talvez você olhe para você, e olhe para o que eu estou dizendo e fale assim, não, pastor, mas eu nem sou dessas pessoas de me cuidar muito. Eu não uso maquiagem, não uso adereços. Se você for homem, é bom que você não use maquiagem mesmo, né, irmão? Isso. Não uso adereços.
né? Não sou tão preocupado com as questões estéticas. Mas quem disse que vaidade tem a ver apenas com questão estética? O meu coração é naturalmente inclinado para a vaidade. Você talvez não atente para essa realidade, mas o seu coração tem uma inclinação para a vaidade. O quanto você se incomoda quando os outros não apreciam aquilo que você faz. Incomoda, né? Talvez a sua vaidade não seja a vaidade, como eu disse, de cortar um cabelo de uma forma diferente ou usar uma roupa diferente, mas o quanto você se incomoda, o quanto te irrita simplesmente que às vezes as pessoas sejam reconhecidas e você não seja reconhecido. Alguma vez na sua casa você já falou dessa forma? Olha, fulano é que dá valor para a mulher dele, porque você não dá valor para mim. O quanto nós nos incomodamos com essas realidades. O quanto a gente se incomoda de ver, às vezes, outras pessoas sendo elogiadas, quando nós não somos elogiados. Quantos aqui trabalham fora? Levanta a mão. Pode abaixar. Imagina que você tem alguém lá e o seu chefe só elogia esse seu colega de trabalho. Só elogia ele. E ele nunca elogia você. Ele nunca dá uma palavra assim de, né? Muito bom o seu trabalho, nunca fala bem do seu trabalho, nunca fala bem de você. Ele pode nunca ter falado mal, mas o simples fato dele ter falado bem do outro já incomoda. É ou não é verdade? A gente se sente menosprezado. Porque o ego é assim. O ego, ele é inflado. Ele é sensível. Ele é sensível. O meu coração é naturalmente inclinado para a vaidade. Uma das coisas que eu mais tive dificuldade como pastor, e eu confesso que eu ainda tenho hoje, para mim é um desafio. Como pastor, as pessoas servem na igreja. E aí, né? Aquele negócio de, não, porque você tem que pegar e tem que elogiar, e tem que falar, muito bom, meu irmão, muito obrigado pelo seu serviço. Né? A gente fala que a pessoa tem que ser estimada, porque a gente tem que valorizar, tem que elogiar. Eu não estou falando que isso seja completamente ruim, mas o quanto nosso coração é dependente disso. Você nota? O seu coração e o meu coração são naturalmente inclinados para a vaidade. Mas não apenas isso, o segundo ponto que eu quero destacar é que a gente precisa entender, de fato, que existem coisas e circunstâncias que, se não forem tratadas, elas nos tornarão ainda mais vaidosos. Foi assim com Saul. Saul não começou como alguém, pelo menos no relato do texto bíblico, não começou aparentemente como alguém profundamente vaidoso. Ele começou se escondendo. Mas em algum momento ele gostou dos holofotes. Ele gostou dos flechas. Ele gostou de ser apreciado. Ele gostou de ter o povo todo à volta dele, falando, estimando, cantando as suas vitórias, fazendo festa quando ele chegava. Ele gostou disso. Tanto que ele levantou uma estátua em honra a ele próprio. Tanto que nesse dia que nós lemos aqui, de 1 Samuel capítulo 18, ele estava profundamente feliz, essa é a ideia que passa, só que algo aconteceu. Outra pessoa foi elogiada mais que ele. Isso gerou uma grande irritação para ele. Então, existem coisas que, se a gente não trata no coração, a gente está estimulando essa vaidade. O nosso coração, ele é inclinado à vaidade. E se a gente não trata, a gente está estimulando a vaidade. A gente tem que perceber quais são as áreas, quais são os aspectos que nos tornam vulneráveis. O que faz o nosso coração buscar reconhecimento? Em que áreas você busca reconhecimento? Talvez seja na área estética. A gente vive num tempo da estética, onde as pessoas querem estar bonitas, não simplesmente por estar bonitas, mas elas querem fotografar que elas estão bonitas. E não apenas fotografar, elas querem publicar que elas estão bonitas.
E talvez elas fiquem ali tempos e mais tempos e mais tempos e nem desfrutem das circunstâncias que estão vivendo, mas registrar se tornou mais importante do que viver no nosso tempo, porque as aparências falam muito no nosso tempo. Entenda isso. Existem coisas que o meu coração faz e o seu coração faz que estimulam a vaidade. Talvez você não seja alguém naturalmente... Nós somos naturalmente vaidosos, em alguma escala. Mas talvez você não seja tão vaidoso assim. Mas é possível alimentar esse falso Deus. E talvez o melhor termômetro para a gente averiguar isso é perceber as nossas motivações. Se você serve na igreja, talvez a pergunta que você possa se fazer é: por que realmente eu faço isso? O que é que motiva o meu coração? É a busca pelo reconhecimento? É ter um lugar de destaque? É ocupar um lugar de influência? É que as pessoas olhem para mim e vejam assim: olha, fulano é realmente uma pessoa muito comprometida, ou então é uma pessoa de oração, ou então é uma pessoa muito responsável. Peça para Deus sondar as motivações do seu coração. É possível fazer as coisas certas com as motivações completamente erradas. Eu e você temos um coração que é naturalmente inclinado à vaidade. Mas não apenas isso, nós temos que tomar cuidado para não alimentar essa vaidade. Porque é isso que a gente faz em muitos momentos. Sabe aquela falsa humildade que ocupa não o seu coração, você é uma pessoa boa, mas ocupa o meu coração? Alguém além de mim sofre de falsa humildade aí? Não precisa levantar a mão não, gente. Sabe, a pessoa vem te elogiar e enche a sua bola, e aí você fala assim: não precisa, que isso, não é nada disso, mas por dentro você está assim: fala mais. Fala de mim, fala como eu sou bom, fala o quanto eu sou necessário, fala o quanto eu sou importante, fala como as coisas que eu faço são fantásticas e maravilhosas. Mas isso não é um problema do seu coração, é só do meu. Percebe como a vaidade está muito próxima do nosso coração? Percebe como a vaidade tem o potencial de se tornar um falso Deus na minha e na sua vida? Saul não começou no ápice da vaidade, ele começou como alguém tímido, se escondendo. Mas ao longo da vida, ele foi se encontrando e se deixando seduzir pela vaidade, mas não apenas isso, alimentando esse falso Deus no coração dele. De maneira que em determinado momento da sua vida ele se pega completamente vaidoso. Completamente vaidoso. O grande problema da vaidade é que ela volta e canaliza todas as atenções para a gente. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, e a gente aprendeu isso hoje de manhã, a gente entende que só existe um que é digno de toda a honra e de toda a glória: Deus. Somente Deus. Talvez você seja vaidoso com a sua profissão, por ser habilidoso na sua profissão. Olha como é que eu sou bom no que eu faço. Lembre-se, é Deus. Não tem a ver com você, tem a ver com aquilo que Ele faz. O problema da vaidade é que a vaidade coloca os holofotes em nós, quando no fundo nós deveríamos estar o tempo todo comprometidos em glorificar, em exaltar, em destacar cada vez mais e mais aquele que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e louvor. Eu não sou, você não é. O nosso coração é naturalmente inclinado para a vaidade. E a gente precisa tomar conta, porque existem coisas que nós fazemos que alimentam a vaidade.
Mas em terceiro e último lugar, tem a ver com o que eu já estou falando. Entenda que o tratamento para a vaidade é, de fato, desenvolver o exercício de apontar sempre para Ele. A única forma realmente de se esvaziar da vaidade é assumir o compromisso de não aceitar qualquer glória. É assumir o compromisso de apontar sempre para Deus. É assumir o compromisso de mostrar aos outros o quão limitado você é, porque nós somos limitados. O quão incapaz você é, porque eu também sou. E quão poderoso, gracioso, fantástico, majestoso é o Deus Criador de todas as coisas. Então, recordando, meu coração é naturalmente inclinado para a vaidade, e o seu também é assim. Precisamos tomar conta, para não alimentar ainda mais a vaidade que já é natural no nosso coração. Terceiro, a única forma de tratar a vaidade é rejeitando qualquer glória e apontando sempre para Ele. Aprenda a reconhecer e a glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida. Aprenda a atribuir glória sempre a Deus. No fundo, o objetivo é que o nome dEle seja glorificado. Se você é um bom profissional, e eu espero que você seja um bom profissional, entenda, eu devo ser um bom profissional, não porque eu quero fazer o meu nome grande, mas porque eu quero honrar o nome do meu Deus, que é grande. Se você é um bom marido ou uma boa esposa, entenda, o seu objetivo não é fazer o seu nome grande, não é que as pessoas olhem e falem assim, olha como a Senira é uma mãe maravilhosa, mas é para que as pessoas olhem e falem assim, olha, Deus é maravilhoso. E a gente vê isso na vida da Senira, da maneira como ela é mãe. Não aceite qualquer glória. Entenda, você foi feito para a glória dele e não para a sua glória. E a vaidade é um falso Deus, porque ela é uma tentativa nossa de usurpar a glória que é dele, só a ele toda a glória. E na vaidade nós estamos falando assim, eu quero o meu espaço de glória, eu quero que o meu nome seja exaltado, eu quero que as pessoas me admirem, eu quero ser louvado, eu quero ser exaltado pelos meus feitos, quando é só Ele que é digno de toda honra e de toda glória. Grave essa verdade no seu coração. O seu coração e o meu coração são inclinados à vaidade. Se não tomarmos cuidado, nós iremos alimentar essa vaidade. A maneira de tratar a vaidade é abrindo mão de toda a glória e apontando para Ele como o único digno de ser glorificado e exaltado. Amém.